Senhor presidente, em primeiro lugar, quero lhe parabenizar, Vossa Excelência, que se tivesse que comparar com o futebol, eu diria que Vossa Excelência apitou de forma magistral o final de uma Copa do Mundo. Reconheço que não é fácil. Para o senador Renan, que está aqui no dia a dia, poderia até se dizer que seria um desafio. Mas para Vossa Excelência, que está acostumado com outro público, o ambiente político com certeza não é fácil. Por isso, quero lhe parabenizar e toda a sua equipe pela forma como conduziu os trabalhos. Mas quero cumprimentar também a toda a defesa da presidente Dilma, a acusação muito bem feita pela equipe aqui conduzida pelo Dr. Miguel Reale Júnior, essa heroína brasileira, doutora Janaína Pascal, doutor João, e o nosso querido, esse árabe aqui que eu esqueço o nome dele toda hora, Eduardo Dorren, enfim, a todos os senadores. Mas, para não delongar, senhor presidente, quero dizer o seguinte: eu tenho ouvido tanta ofensa, tanto xingamento desde que começou esse processo de impeachment, que agora há pouco, quando a senadora que me antecedia aqui fazia esses impropérios, eu me lembrei logo após a explosão das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, no que antecedia a invasão do Afeganistão. A televisão, se eu não me engano, Al Jazeera, mostrava um porta-voz dos talibãs que toda hora xingava os Estados Unidos, o império de filhos de Satã, o homem só xingava. Não defendia a posição dos talibãs, só xingava. Eu digo que boa parte do tempo que foi destinado à defesa, gastaram com impropérios, com xingamentos, com desqualificar o outro lado. Embora seja uma estratégia de defesa, eu só não consegui entender. Minha esposa já até falou para eu não falar mais esse ditado, mas eu vou repetir. Quem quer pegar galinha não vai dizer show. O objetivo da defesa não é conquistar o outro lado, conquistar o voto. E nesse episódio eu vi perderem um voto do senador Cristóvão. Não que ele fosse se definir por isso, mas ele foi, desde o início do processo, antes de falar qualquer coisa, ele foi agredido aqui no Shopping Iguatemi, chamado de golpista. Ora, um brasileiro da estatura de Cristóvão Buarque era, no mínimo, para ser respeitado, fosse lá qual fosse a posição dele, no Estado democrático de direito. Então diz que a árvore da democracia está sendo corroída por fungos. Sim, talvez seja esses fungos da intolerância que esteja corroendo ela. As raposinhas. Porque quando eu não respeito a opinião de um brasileiro dessa estatura, isso é intolerância. Falou-se aqui de rancor e ódio. Ora, não é a oposição que espalha nesse país rancor e ódio. Não somos nós que dividimos esse país entre negros e brancos, entre pobres e ricos. Não somos nós que fazemos a divisão, a luta de classes. Pelo contrário, eu não venho de uma família abastada. Eu nasci no sertão de Caicó. Retomamos às 19 pontualmente. Mas eu não consigo ter ódio da pessoa que tem dinheiro. Por quê? Fala-se muito das elites. E aqui, aquele estudante que está se preparando aí para o Enem, que provavelmente já leu o Mulato, de Luiz Azevedo, vai saber do que eu estou falando. O livro Mulato, senador Elmano Ferrer, tem uma passagem muito interessante. O Mulato, ele era filho adotado por uma família abastada do Rio de Janeiro e ele vai estudar em Coimbra. Era muito bonito, quando voltou sabia dançar valsa e era muito cobiçado pelas damas, mas ele era mulato, não tinha como se conviver nas hostes sociais, no jet set. E aí o que acontecia? Em público elas enxotavam, mas no privado chamavam para a alcova. Essa é a relação do Partido dos Trabalhadores e do governo, tanto da presidente Dilma quanto do presidente Lula, com as elites, com os bancos, com a banca, como diz um senador que eu gosto muito dele, mas não vou citar o nome para não dar o artigo 14, com o rentismo. Se refestelaram nas alcovas com rentismo, com as elites, e boa parte delas estão presos junto com os tesoureiros do Partido dos Trabalhadores. E aqui vem fazer o pobre como biumbo. Olha, como eu disse, nasci no sertão de Caicó. Pode ter gente mais pobre do que meus pais eram. Pobre como meus pais eram, mas mais impossível.
graças a Deus, consegui fazer 2 faculdades, estudei. E não era o PT que estava no poder. O Partido dos Trabalhadores fez muito, mas não pode ser ingrato com os que passaram. Com Itamar Franco, com Fernando Henrique, que deixou as bases, com Fernando Collor, que abriu a economia brasileira. Boa parte desses programas sociais saiu dessa cabeça aqui, dessa cabeça pensante. E não é confete porque eu estou aqui na frente dele. Boa parte das ideias saíram de Cristóvão Buarque, uma das maiores cabeças pensantes brasileiras, demitida por telefone. Essa é a verdadeira cara do Partido dos Trabalhadores e esse legado. Fez. Inovou, isso é importante. E inovação, e se tivesse que comparar, eu dizia, Fernando Henrique, Cristóvão, Itamar, tantos outros brasileiros inventaram o iPhone. O governo do PT estaria para a Samsung. Inovou em alguns programas e trouxe. Agora não é dizer que é a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto. O impeachment existe. E esse impeachment, principalmente, ele está saindo por quê? Esse impeachment, a gente não tem como descolar. Ontem a presidente tentou descolar esse processo de impeachment e tudo que estava falando de 2014. É uma simbiose. Existe uma ligação direta entre os decretos emitidos, as pedaladas fiscais e o processo eleitoral de 2014. E eu digo isso porque, se não vejamos, a educação. Em 2014, teve 1 bilhão de contingenciamento. Em 2015, após o processo eleitoral, sabe quanto foi contingenciado? Mais de 15 bilhões. Isso foi ou não foi a retirada da sujeira debaixo do tapete? Imagine se fizesse esse contingenciamento em 2014. Então, ontem foi um discurso aqui, um discurso bom da presidente, tirando os erros de aritmética que os meninos estão rindo hoje fazendo meme, mas aquilo não compromete. Foi um bom discurso, uma boa retórica, mas ele veio gravado. O doutor Miguel Reale disse uma coisa maravilhosa. Se fosse na época do gravador, bastava apertar o play. Para toda resposta era a mesma coisa. Se você perguntasse, era a mesma coisa. E é aquele mesmo processo que eu disse. O crime está provado. Existe a lei dizendo, olha, essa conduta aqui é crime. Eles dizem, não, não é crime. Ora, a presidente disse, foi pedalada, mas para apagar coisas sociais. Depois, ontem, ela disse que não teve pedalada. E o doutor José Eduardo, com a retórica que ele é e com o manuseio que sabe fazer das emoções humanas, ele tornou em pó. Não, na verdade, para ele não existiu, foi nada. E, aliás, veio um diretor, ex-diretor do Palmeiras aqui, dizer que não foi nem pedalada, foi despedalada. Então, assim, esse é o discurso. Mas, na verdade, a lei dizia, essa conduta é crime. Se amoldava a conduta ao tipo penal, ao tipo da lei. Penal não, ao tipo da lei. Isso configura o quê? A saída do cargo, a perda do cargo, é isso que a lei diz. E o impeachment é formado pela parte política e a parte jurídica. A parte jurídica não se toca, isso está muito claro. Mas é aquilo que eu disse lá no início na comissão do impeachment. Como não tem argumento para derrubar a peça robusta da acusação, o relatório robusto e contundente do senador Anastasia, simplesmente negam. Negativa geral. Eu não sei, eu não vi, eu não estava lá. É o que eu disse. É a mesma coisa que você ter um bicho na sala, que mia, bebe leite, come rato. Todo mundo chega e diz, é um gato. Aí ele chega e diz, não, é cachorro. É isso que aconteceu. Como você fazer qualquer contraponto quando se... parece conversa de bêbado com delegado. E aqui tenho que dar o crédito que essa frase não é minha, é do filósofo Magno Malta. Mas é isso que aconteceu. Impossível que a defesa convença alguém a partir do raciocínio, que a acusação convença alguém a partir do raciocínio dos que se defendem aqui. Simplesmente por quê? Porque não tem defesa. Me desculpem a comparação, mas é bola de Rogério Ceni, é falta de Rogério Ceni, é no ângulo, não tem defesa. Então, por isso, senhor presidente, eu voto com a maior tranquilidade do mundo. Agora mesmo me abordou um faccioso ali, dizendo, o senhor acha que vai entrar para a história como? Eu falei, não sei, não sou vidente.